Muitos dizem que em ciência não tem muito certo e errado. Existe a argumentação em cima das escolhas que você fez ali no seu trabalho. Então, por que eu escolhi um método e não outro? Por que esse problema, essa lacuna de pesquisa, lembra que a gente falou de problema de pesquisa aqui no começo desse módulo? Então, por que essa lacuna ela existe mesmo? Então, existem várias coisas que a gente precisa argumentar, que a gente precisa provar com base na argumentação. E, querendo ou não, buscando respaldo na literatura, buscando citações na literatura que comprovem por que aquele método que a gente escolheu, por exemplo, seria melhor para aquele caso, para aquela situação de pesquisa, por exemplo, tá bom? Então, sempre que você quiser corroborar por que um problema de fato é importante, por que é importante tapar aquela lacuna que você identificou, por que você escolheu aquele método e não outro método dentro da sua área, por que aquela conclusão a qual você chegou ela é inédita, ou um posicionamento polêmico na sua área, digamos assim. Então, por exemplo, se você está trazendo um método que é muito novo, muito pouco utilizado, e que tiveram muitas críticas recentes sobre ele, ali publicadas, então, como que a gente descobre uma crítica, né? Geralmente, são naqueles artigos científicos, a gente vai até falar disso mais pra frente, em como identificar a qualidade de textos científicos para você citar no seu trabalho, tá? Mas, quando a gente tem um trabalho que foi criticado, geralmente um outro trabalho depois, pouco tempo depois daquele que é publicado, ele coloca o título dele lá e aí depois com 2 pontos ele coloca um comentário sobre fulano 2000 e tanto. Então, ou então uma revisão ou uma crítica a fulano 2000 e tanto, entendeu? Então, quando a gente tem esse termo num título de um trabalho, quer dizer que aquele outro trabalho foi criticado. E isso acontece geralmente com metodologias novas, com trabalhos feitos em determinadas circunstâncias polêmicas. Tá? Então, um método que foi postulado de forma muito rápida, sendo que geralmente métodos nessa área, nessa linha de pesquisa, eles demoram mais para ser postulados, sabe? Coisas desse tipo. Então, se você está tentando vir para defender aquele posicionamento polêmico, ou defender um método muito novo, por exemplo, algo assim, torna-se mais necessário ainda citar, já quando você está escolhendo um método que é muito corroborado, muito validado na sua área, já é necessário citar esse método. Quando você está vindo com algo muito novo ainda, que pode gerar um estranhamento, seja porque não foi muito bem comprovada ainda a sua eficácia e tudo mais, aí torna-se mais necessário ainda citar. Trazer trabalhos que já testaram esse método, que já provaram que esse método realmente é executável, traz resultados válidos para aquele objeto de estudo que você escolheu. Então, quanto mais trabalhos para corroborarem nesse caso, quando é uma coisa muito nova ou muito polêmica nesse sentido que eu falei, melhor, tá? Então, nesse caso, não só é importante citar, como é importante trazer várias citações, se você conseguir, tá bom? Não pegar só um caso isolado que testou aquele método e deu certo. Tenta pegar vários. Nesse caso da polêmica que eu brinquei aqui, tá? Então, por exemplo, trouxe 2 exemplos aqui. Apesar disso, muitos profissionais e empresários ainda não dão a devida importância ao problema do acúmulo desse resíduo no ambiente de trabalho e não sabem a forma correta de dispensá-lo. Na grande maioria das vezes, ocorre apenas uma limpeza superficial do local após a conclusão de um serviço. Então, olha só, esses autores aqui estão falando de profissionais e empresários que não dão valor, não dão a devida atenção para o acúmulo de um determinado resíduo tóxico em um ambiente, tá? Então, aqui, ele trouxe uma citação de 2006 que corrobora o fato de que existe essa situação, tá? E de que as pessoas não só ignoram esse resíduo, como geralmente elas só fazem uma limpeza superficial ali naquela área, né? Aqueles profissionais que lidam com esse resíduo só fazem uma limpeza superficial. Então, para corroborar que aquilo de fato é um problema, né? Que é uma situação problemática e que quando as pessoas lidam com aquele resíduo é de forma só superficial, é importante trazer uma citação para corroborar aquilo ali, corroborar aquele problema que foi identificado. Nesse outro exemplo aqui, que é um exemplo de um trabalho meu, eu trouxe uma citação que corroborava a escolha de um método do meu trabalho. Então, esse aqui é clássico, né? Você dizer que trabalhos anteriores já mostraram que o tal método, aqui era uma análise que se chama bayesiana, mas é importante dizer
é importante dizer que outros trabalhos já testaram aquele método, já corroboraram que naquelas circunstâncias, naquela área de trabalho, naquela área de pesquisa, esse método funciona muito bem. Aqui no caso eu trouxe 2 trabalhos para corroborar a escolha desse método que eu tive, né? E que é um método que vem para acompanhar outros métodos que já eram muito utilizados nessa minha área de pesquisa, que é a evolução de mamíferos, e que se tornou muito relevante recentemente, tá? Então, mostrar que outros trabalhos já disseram que esse método é sim relevante, é sim importante para essa área de pesquisa. Esse exemplo aqui eu trouxe para a parte de escolha de um método.